Nação palmeirense, a mídia de todo o Brasil já discutindo esse grande clássico aí entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista, né? Pois é, e no Palmeiras já pode ter estreia, né? Vitor Roque é certeza, e Paulinho, será que joga? Pessoal, sem sombra de dúvida, né? São dois jogadores que, se jogar, o Palmeiras já leva grande favoritismo com esses dois jogadores, né? O Palmeiras também não para no mercado, né? Pode pintar mais reforço, né? Dessa vez o anúncio é de Lucas Evangelista. Jogador que chega para somar, tem qualidade e, sem sombra de dúvida, eleva o patamar do Palmeiras, né? Coloca o Palmeiras como entre os melhores elencos do futebol brasileiro, né? Vamos acompanhar as reações aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link da descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram no final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Motivos torcedores, mesmo horário não sendo, tô concordando, 9h35, segunda-feira, pro cara trabalhador, o cara que rala, né? Pô, vai sair do trabalho, vai para lá, e no outro dia de manhãzinho, de madrugada, já tem que estar no trabalho de novo. Não é fácil, é difícil, né? Para televisão é legal, quem está em casa vai ser muito bom, mas eu acredito que vai estar lotado o Allianz Parque, vai estar cheio. Essa rivalidade conta muito, esse duelo, né? É muito grande, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Já enfrentei, já joguei, sei do que representa isso para os atletas, né? Por isso que eu te disse, né? Chegou os 4 gigantes, o Campeonato Paulista ganhou uma proporção, para mim, já é o campeonato mais competitivo, né? Já é o campeonato que há um interesse maior dos clubes, não só os de menos investimento, mas esses de menos investimento têm um potencial maior do que os de menor investimento de outros estados, né? Você vê um Mirassol, um Novo Horizontino, um São Bernardo, assim, aí você pega Bragantino, você pega Ponte Preta, que fez uma boa campanha. Então, assim, é um campeonato mais competitivo. E os 4 grandes se interessam pelo Campeonato Paulista. Por mais que eles usam para preparar, para usar também como uma pré-temporada, para ajustar o time, mas eles entram com o que tem de melhor naquele momento. Lança alguns garotos, mas é mais um time alternativo do time B completinho do que um sub-20, como a gente viu no Campeonato Carioca. 5 primeiras rodadas, os grandes jogando tudo com a molecada, com sub-20. Né? E correu o risco, inclusive o Botafogo está fora. Não chegou na semifinal, chegou Volta Redonda. Então acho que é um campeonato que ganhou ainda mais projeção, mais emoção, sendo esses 2 duelos, 2 clássicos. E todo mundo com um objetivo no campeonato. O Palmeiras pode ser tetra, inédito. Nenhum grande São Paulo teve tetra consecutivo. Então, é um campeonato que se tornou importante para o Palmeiras e que classificou ali, ó, no finalzinho, no sufoco. O Corinthians não ganha há algum tempo, o Santos chegou ao Neymar, o São Paulo também, né? Então, assim, já tem um tempo que não ganha um Campeonato Paulista. Esse campeonato ficou, para mim, ficou muito emocionante. O Santos, até vamos entrar nessa, Fabrício. Para quem que o título é mais importante? O Corinthians não vence o Campeonato Paulista desde 2018. O Santos faz mais tempo ainda, 2016, e ainda tem o fator Neymar. Corinthians, claro, 19, né? 19, desculpa. Exatamente. O Santos 3 anos antes, 16. Ainda tem o aditivo do Neymar, o santista doido para ver o Neymar ser campeão. Inédito, né? O Palmeiras, o tetra inédito da era aberta, a era moderna do Campeonato Paulista, porque o Atlético Paulistano venceu lá no começo do século passado, né? 4 campeonatos seguidos. O Abel, podendo ser tetracampeão paulista, seria o primeiro treinador a conseguir esse feito. E o São Paulo, para dar uma tranquilizada no Zubeldia. E título também nunca é demais. O último, como disse o Zinho, também já faz um tempinho, foi em 2021. Quem precisa mais, Brener Pires? Assim, Plihal, se a gente pensar ali em termos de necessidade, de carência do torcedor, o torcedor do Santos, óbvio, está mais tempo sem ganhar, mas tem um contexto de time voltando da segunda divisão, Neymar acabou de chegar, então o time foi vice-campeão no ano passado. Então será compreensível se o Santos não for campeão. Quem vai festejar mais? O santista, o palmeirense, o corintiano ou o São Paulino? Não, o palmeirense vai festejar mais porque é um tetracampeonato, um feito notável. Eu acho que é o santista. Não, mas eu tô tentando analisar pela ótica Pra quem é mais importante o título? Santos. Para mim, Corinthians e São Paulo. O São Paulo. São Paulo? Mais que o Santos? Não, mas o São Paulo, fator Zubeldia, para dar
Mas isso é uma coisa é o problema do Zubeldia. Então, mas eu confio que o Zubeldia pode fazer um grande trabalho no São Paulo. Mas para quem é mais representativo vencer o Paulo, eu acho que é pro Santos. Um clube como o Corinthians ficar tanto tempo, não é só sem título paulista, sem ganhar nada, é muito pesado. E ainda mais com os investimentos que fez. O Paulista não é o maior dos títulos que o Corinthians vai disputar, mas nesse sentido de carência do torcedor, de aliviar a pressão, eu acho que dá uma acalmada. E o Corinthians, desde 2019, são 6 anos sem levantar nenhum caneco. Mas eu acho que pro nível do projeto do Corinthians, por tudo que o Corinthians investiu, São Paulo, Palmeiras, esses clubes, eles têm prioridades maiores para essa temporada. Acho que tem que ser título maior, inclusive continental. Para o Santista primeiro, o Santista estava sofrendo numa Série B. É importante. Até outro mês. Posso te ajudar? Claro. Se o Santos vencer o Campeonato Paulista e se classificar para a Libertadores, o ano está maravilhoso. Maravilhoso. Se o Corinthians, com o investimento que tem, vencer o Campeonato Paulista, e roda na Libertadores, não vencer nenhum outro título e apenas se classificar para a Libertadores, não vai ter sido um ano maravilhoso. Não, se o Corinthians vence o Campeonato Paulista e roda para o Barcelona de Guayaquil. Nada, aí é tragédia grega. Tragédia. Agora, para o Santista, acho que tem um torcedor que foi muito machucado por administrações irresponsáveis, que quer voltar a levantar a taça. E, assim, a prioridade agora é o Paulista. Acho que a direção trata assim, o próprio Neymar trata. Porque o que a gente tem até agora de contrato do Neymar são 6 meses. Ninguém sabe se ele vai ficar. O título que o Neymar tem para disputar e para tentar... Mas já arrumou até o vestiário do Santos. A gente já ouve também o lado do Palmeiras nesta semifinal e também nessa discussão toda. Agora, André, a fala do Caleri já lembra muito o que foi também a campanha do São Paulo nessa primeira fase. Esses 2 jogos a que ele se refere, que foram em Brasília. Inter de Limeira, o São Paulo chegou a ter um homem a mais em campo e não venceu. Depois, como é que o Palmeiras recebeu também essa reclamação do São Paulo, essa nota da diretoria do São Paulo sobre o jogo na segunda-feira? Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde ao André. Boa tarde ao fã de esporte. Olha, só um detalhe, o Edu Afonso, que estava aqui pertinho de mim no CT do São Paulo, falou que era um dia de folga do São Paulo e lá estava vazio. Aqui é o contrário, o Palmeiras está treinando agora no período da tarde e tem uma quantidade grande de torcedores aqui, muitas crianças, inclusive, algumas com as quais eu estava conversando aqui pela primeira vez na porta do CT do Palmeiras, da Academia de Futebol, com a expectativa de encontrar um jogador, pedir um autógrafo, enfim. Hoje está até um dia animado e feliz por aqui. E essa questão de bastidor, aí aquela curiosidade, não pegou ninguém aqui. Eu até comentei com eles, ninguém nem estava sabendo dessa reclamação do São Paulo, dessa nota do São Paulo. Conversei mais cedo, de manhã, com o pessoal da Federação Paulista, eles me falaram que não vão responder a nota do São Paulo, não vão comentar e não vão opinar. A mesma coisa do lado do Palmeiras. E, inclusive, eu falei com a assessoria de imprensa da Leila Pereira, a presidente Leila Pereira, que também não vai se manifestar e não vai opinar, tecer qualquer comentário. O nosso companheiro de ESPN, Francisco de Laurentiis, que trabalha no site da ESPN, no digital, ele conseguiu uma apuração em que algumas pessoas do Palmeiras disseram para ele que entendem até um certo tom infantil na nota do São Paulo. Entendem isso, que o São Paulo tentou, de certa maneira, tirar proveito de uma situação que para ele seria benéfica. Obviamente, ele levando o jogo para um outro estádio, o confronto acontecendo num outro estádio. A gente lembra que o Palmeiras geralmente não consegue resultados tão expressivos em Barueri. Esse ano mesmo, o Abel Ferreira reclamou do perfil do torcedor que vai à Arena Barueri, dizendo que não é como no Águias, enfim. Então, o Palmeiras tem, na apuração do nosso companheiro Francisco de Laurentiis, esse entendimento que há um tom meio infantil ali na reclamação e que ela não é justa. E aí vocês falavam aí no programa da questão da rivalidade entre os dois clubes, e a gente sabe que é uma rivalidade muito grande e histórica, mas na atual gestão, Leila Pereira e Júlio Casares no São Paulo, ela começou muito bem. Se a gente voltar lá no passado, a gente vai lembrar que eles até tinham muito diálogo. O São Paulo chegou a jogar no Allianz como mandante, o Palmeiras foi jogar no Morumbi como mandante. Em algum momento ali teve um rompimento, outras questões foram acontecendo, até questões desagradáveis, quando no episódio que o Belmonte chamou Abel Ferreira de colonizador, na questão também da discussão do gramado sintético, enfim, hoje são diretorias que mantêm relações apenas institucionais, não tem aquela amizade como tinha
no começo da gestão. Agora, falando de notícias de campo, para já devolver para vocês, hoje a novidade aqui no CT é o Vitor Roque. Ele chegou ontem em São Paulo, fez exames médicos, assinou contrato, são 5 anos de contrato, e hoje está participando pela primeira vez dos treinamentos, conhecendo obviamente os companheiros de equipe. Ele já está inscrito no Campeonato Paulista e vai para o jogo de segunda-feira. A questão é se ele vai ganhar uma vaga entre os titulares ou vai para o banco de reservas. É muito cedo para a gente ter essa informação, mas o meu palpite é que ele vai como opção do banco. Flaco Lopes, que marcou gol nos 2 últimos jogos, deve ser mantido como titular, e aí eles têm ainda a opção do Thales, mas está na cara que o Vitor Roque ele chega para ter um lugar como protagonista e não para ser um reforço de banco de reservas, até porque o Palmeiras gastou 154 milhões de reais, a maior contratação do futebol sul-americano. A gente vai até ouvir o que o Vitor Roque falou sobre essa vinda para o Palmeiras. Encontrei alguns fãs já e tirei uma foto e tranquilo. Expectativa a melhor possível, é procurar trabalhar ao máximo para corresponder à expectativa da torcida, do clube e poder ajudar ao máximo meus companheiros. Não sabia se ia dar certo, estava aí ansioso com a minha família, já tinha o zum desde o início da semana e estavam esperando e graças a Deus deu tudo certo, tô aqui. Hoje vai ser um pouquinho corrido, vamos fazer os exames aí, o dia inteiro no hospital e feliz demais por estar aqui. Fala rapaziada, exame já foram realizados, já deu tudo certo e estou muito ansioso para encontrar vocês e para estrear. Bom, agradecer também Rafael Valente, que esteve conosco trazendo as informações deste lado do Palmeiras. E André, achei curioso quando ele fala, né? Conversei com algumas pessoas aqui que disseram que nem ouviu falar dessa reclamação do São Paulo. Mas tem também a apuração lá do nosso site, que algumas pessoas internas ali do Palmeiras viram como infantil essa atitude do São Paulo. A questão do gramado, acho que nem vai entrar nessa discussão, porque qualquer lugar onde o Palmeiras mandasse o seu jogo, Barueri também tem um gramado sintético, então isso vai ficar por conta mesmo. Agora entra nessa relação já assim, estremecida entre as duas diretorias e o São Paulo trazendo um fator extra aí para esse clássico. Independentemente do status da relação entre as diretorias, a reclamação do São Paulo ela não tem muito sentido e o argumento usado, como você lembrou no início do nosso programa, que menciona o horário nobre das grandes noites, dos grandes jogos, nada disso se sustenta e fica muito claro que o São Paulo gostaria de jogar em outro lugar. Não gostaria de jogar onde o Palmeiras se sente muito melhor, né? Aí eu estou falando dos jogadores, a torcida, então nem se fala. E é natural que seja assim. É o estádio do clube, é a casa palmeirense, é onde o jogo deve acontecer. Assim como o outro jogo teria de acontecer, independentemente de horário, no Morumbi, que é a casa do São Paulo, é onde seus jogadores e seus torcedores se sentem também confortáveis e confiantes. Então, nada disso fica em pé em relação à reclamação do São Paulo. Eu não acho que a Federação Paulista de Futebol, não é meu papel, eu não tenho nada com isso, mas minha opinião, não acho que a Federação Paulista de Futebol deva responder à nota e muito menos o Palmeiras. O Palmeiras não tem absolutamente nada a ver com essa insatisfação. Ele apenas quer jogar no seu estádio. Se você for criticar isso, as coisas vão ficar muito difíceis mesmo em relação a como uma decisão deve ser desenrolada, né? Uma decisão em 2 jogos entre 2 times que são rivais há tanto tempo. E em relação ao Vitor Roque estar pronto, é ótimo para a comissão técnica do Palmeiras. Não acho que um treinador como Abel Ferreira incluiria um jogador no time titular, por exemplo, sem um trabalho prévio, mas eventualmente há até tempo para esse tipo de trabalho acontecer. É um jogador que faz diferença, fisicamente me parece pronto para atuar, sua documentação já está regularizada, é mais uma preocupação com a qual talvez o São Paulo tenha de lidar nesse jogo. Semana toda para trabalhar e o Vitor Roque também junto com... nação palmeirense, né? Vitor Roque já pronto para o jogo, né? As informações que tem que ele vai para o jogo, né? E também as informações que tem que Paulinho, né, pode ser relacionado, né? Pois é, né? Paulinho que já estava treinando com bola, estava tudo fazendo só apenas trabalho físico e também com grupo já, né? Se esperava ele na final, mas também ele pode ser relacionado para esse jogo aí da semifinal, né? Pois é, esse zum aí do São Paulo, pessoal, nada mais, nada menos que medo, né? Preocupação de jogar lá no campo do Palmeiras, né? Hoje a gente sabe que o Palmeiras está jogando bom futebol. Pelo outro lado, o São Paulo jogando um péssimo futebol. Inclusive se não fosse os árbitros, o VAR,
São Paulo não teria passado ontem, né? Foi uma vergonha que fizeram, né? Mas, sobre o Palmeiras, depois que Vitor Roque chegou, eu acho que mudou, né? Mudou o ânimo dos jogadores, de Abel, contagiou a torcida. Claro, teve outros reforços aí também que chegou, né? Inclusive, pode chegar mais reforços, né? Inclusive Lucas Evangelista estão esperando a concretização, né? Podemos dizer assim, com Lucas Evangelista, né? Então, sem sombra de dúvida, se o Palmeiras já tinha um bom elenco, né, pessoal? Claro, quando se falava em elenco, a gente tirava de parâmetro outros clubes do futebol brasileiro, né? E a gente percebia que faltava alguma coisa ali no time do Palmeiras, né? Principalmente atacante, né? O atacante do Palmeiras era Flaco Lopes, né? Era Rony, né? Aí o Rony, continuou o Flaco Lopes. Mas não era aquele cara que colocava a bola pra dentro, não era aquele cara que chamava a responsabilidade. Não era aquele cara que a zaga ficava preocupada, a verdade é essa. Já com o Vitor Roque é outra, né? Eu garanto que os caras do São Paulo já estão preocupados pensando que ele vai jogar, né? Eu não sei se Abel vai iniciar o jogo como ele de titular. Se eu fosse Abel Ferreira, eu não pensava duas vezes. O cara que primeiro que ele já estava jogando, né? A questão da parte física, eu acho que tá 100%. E outra coisa, a parte mental dele eu acho que tá 1000%, né? Doido para estrear, doido para mostrar serviço, doido para mostrar o que ele pode fazer. E o torcedor palmeirense já sabe o que é que ele pode fazer. Quer dizer, torcedor brasileiro, né? Todo mundo conhece o Vitor Roque. Não teve bons momentos lá no futebol da Espanha. Mas isso faz parte, né? Até porque o cara completou 20 anos nessa semana, na sexta-feira. Sem sombra de dúvida, pessoal, é um cara que, pra mim, vai fazer a diferença nesse ataque do Palmeiras, né? E é o ataque dos sonhos. Vitor Roque, Paulinho e Estevão, né? Que pena que Estevão já tá quase de saída, né? Mas enquanto ele não vai, ter que aproveitar ao máximo, né? Vamos torcer aí para fechar também com o Lucas Evangelista. É um jogador também que chega para somar, né? Um meio campo, um volante, né? Um volante que gosta de pisar na área, um volante esquerdo, né? Então, sem sombra de dúvida, é outro jogador bastante qualificado, né? E a mídia de todo o Brasil destacando. Já começou o chororô do São Paulo. O Palmeiras, eu acho que vai fazer um grande jogo contra o São Paulo. A expectativa minha é 3-0, né? Para você, nação palmeirense, deixa aqui o seu placar. Mas antes, se inscreva no canal Porco News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.